Amigo alternativo, você sabe bem como a gente gosta de falar aqui sobre zebras, sobre grandes surpresas dos campeonatos, e dessa vez a gente vai falar sobre uma surpresa bem recente, que foi o Audax de 2016. Então a gente lembra, né? Time que conseguiu bater gigantes, bateu o Corinthians, bateu o São Paulo, e aí chegou na final contra o Santos, enfim, fez história, foi um time bastante marcante, né, Júlio? Foi um time bastante marcante também porque impôs um estilo de jogo diferente do que as pessoas estão acostumadas, que o Fernando Diniz, e também tinha um presidente irreverente, né, o Vampeta, o velho Vamp. Estava à frente do time, né? Exato. E aí hoje a gente vai lembrar aqui onde foi parar aquele time, né? Onde foram parar os jogadores. Por onde andam aqueles jogadores? Vamos lá, depois da vinheta. Antes de falar do Audax, quero falar rapidamente sobre o uniforme do Última Divisão, o uniforme feito parceria com a Ícone. Nós desenhamos esse uniforme lá no simulador da Ícone, que é sensacional. Nesse simulador você pode fazer o time, fazer o uniforme do seu time, né, do seu time de várzea, do seu clube, enfim, tem várias opções bem legais lá. E aí, para conhecer melhor essa parceria da Ícone com a Última Divisão, acesse lá ultimadivisão.com.br/Ícone, lá você pode saber também como obter o seu uniforme do Última Divisão, né, se você tem interesse. Enfim, acesse lá, tenha mais informações. O Audax foi fundado em 1985, na época que era chamado ainda de Pão de Açúcar Esporte Clube, PAEC, exato, né? Porque era do Pão de Açúcar. Pois é, isso aí já era bem folclórico, né? Era um time com nome de supermercado. E fora isso, ele foi fundado para ser um clube de formação de jogadores, ligado ao Instituto Pão de Açúcar do Abílio Diniz. Exato, e deu certo, por muito tempo assim, né? E deu certo para revelar alguns jogadores, né? O Paulinho, o jogador de seleção brasileira, atuou lá, né? Teve Rafael Veiga também, né? O Vitinho também. Vitinho, enfim. Alguns jogadores importantes acabaram passando pelo PAEC nessa época aí de revelar jogadores, né? E aí, a partir de 2007, o time começou a disputar as divisões inferiores, né? Começou lá de baixo? No futebol profissional, lógico, começou lá de baixo, né? E aí, no segundo ano, já conseguiu o acesso, saindo como campeão da Bezinha, né? A última divisão, a última divisão paulista. Nos anos seguintes, o Audax foi jogando ali as divisões inferiores até que em 2013 conseguiu o sonho do acesso à elite, né? Exato. Classificou ali vindo da Série A2 do Paulista para jogar A1 no ano seguinte, em 2014. Exato. Esse ano, aliás, foi um ano de transformações, porque essa ascensão do time acabou atraindo um investidor, né? Exato, assim. O Pão de Açúcar já não estava, né? Já estava querendo abrir mão do time, e aí conseguiu um investidor do Bradesco, né? Um diretor do Bradesco, que já tinha o Grêmio Osasco, acabou comprando o Pão de Açúcar e fundiu, né? E aí acabou se formando o Grêmio Audax, né? Isso. E aí, inclusive, nessa fusão aconteceu uma cena curiosa, inclusive, né? nesse momento da fusão, o anúncio da fusão foi um casamento, porque era um casamento de duas partes, ali do PAEC com o Grêmio Osasco, e o noivo foi o Vampeta, claro, que o presidente do clube era o Vampeta naquela época, e foi oficializar, né? Foi lá assinar a papelada, colocar a aliança e tal, toda a cena. Pois é, e outro personagem que ajudou nessa transformação aí, a partir exatamente de 2013, foi o Fernando Diniz, né? Como a gente citou, ele começou no time nessa época e aí começou a preparar, né, o time que realmente se destacaria futuramente na elite. Impôs aquele estilo, né? Que hoje a gente já está um pouco mais acostumado, de toque de bola, de jogadas, né? Ao estilo Barcelona de Guardiola, né? E foi assim que o Audax se destacou. Exato. E aí, passando um pouco mais adiante na história do Audax, né? Atualmente o time está na terceira divisão, né? Saiu da elite, aí caiu já diretamente para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Inclusive é até curioso porque está jogando na mesma divisão do Grêmio Osasco, né? Então já teve até o jogo do Grêmio Osasco contra o Grêmio Audax, curiosamente. E aí estão tentando se recuperar para quem sabe voltar para a elite mais uma vez. E hoje a gente vai falar especificamente sobre 2016. Vamos falar do auge, talvez não, com certeza foi o auge daquele time do Fernando Diniz, e vamos descobrir onde é que as pessoas vamos lembrar daquele time e ver onde estão aqueles jogadores. Sidão, goleiro.
Pouca gente lembra, mas o Sidão foi formado no Corinthians. Não teve chances lá, né, no time profissional, aí começou a rodar por vários clubes até conseguir o destaque no Grêmio Audax. Mas é curioso que o destaque ali, as chances no Audax, surgiram de maneira meio ocasional. Na verdade, ele era reserva do Felipe Alves, jogador que tinha até mais talento que ele com a bola nos pés e já estava chamando a atenção por isso, mas aí acabou se lesionando e o Sidão teve a chance de jogar e foi bem, conseguiu se destacar bem na reta final, exatamente nos jogos mais importantes, e aí foi para o Botafogo na sequência, teve boas atuações, foi titular, e aí em 2017, a pedido do Rogério Ceni, foi para o São Paulo, foi titular, teve chances, mas saiu muito criticado pela torcida, realmente não se sustentou muito tempo por lá, e aí agora está no Goiás, atualmente o time do Sidão é Goiás, ele teve um bom começo lá, com a defesa bem firme, passando bastante jogos sem sofrer gols, inclusive. Francis, volante, meia e lateral. O Francis foi revelado no Palmeiras e inclusive chegou a ser campeão paulista em 2008 pelo time. No Audax, ele já estava pensando em se aposentar quando chegou o Fernando Diniz para dirigir o time e ele resolveu esticar. Depois daquela campanha do vice em 2016, ele foi, como o Fernando Diniz, para o Oeste, naquela parceria que os times fizeram. Não deu muito certo e ele voltou para o Audax no ano seguinte. Hoje ele está sem clube. Yuri, volante. Esse é um dos vários jogadores desse time do Audax que atuava em várias posições. O próprio Yuri, por exemplo, ele era tanto zagueiro quanto volante. E aí ele foi titular, teve uma participação bem importante, jogador bem interessante, e aí chamou a atenção do Santos, foi pra lá, tá lá até hoje, não é titular, mas atua com uma certa frequência ali quando o time joga um time reserva, quando falta algum volante para atuar, ele normalmente atua como volante no Santos. E uma curiosidade sobre ele é que ele tem um irmão gêmeo, Ian, que também esteve no Audax, esteve no Santos e atualmente está no Nacional. Rodolfo, meia. O Rodolfo era, na verdade, do Flamengo, estava emprestado àquele Audax de 2016 e depois rodou um pouco por aí, jogou no Mirassol, jogou também um pouco no São Bento e hoje está na Arábia Saudita. Felipe Diadema, lateral e meia. É mais um jogador versátil desse time aí do Audax, né? Obviamente ele surgiu num time de Diadema e aí ganhou esse apelido, surgiu lá no Atlético Diadema e aí conseguiu se destacar em 2016 então pelo Audax. Realmente era bem querido pelo Fernando Diniz, que acabou levando ele inclusive pro Oeste por causa de uma parceria que houve entre os dois clubes. Aí ele jogou então na Série B do Campeonato Brasileiro, foi pro Santos, jogou naquele time B, time Sub-23 que o Santos mantém, aí depois passou por Sport, Guarani, atualmente está no Vila Nova. E uma curiosidade, um detalhe que vale lembrar sobre o Felipe Diadema é que ele fez um gol de bicicleta naquele Campeonato Paulista, né? Mostrou muito talento e realmente um golaço bem marcante daquela campanha. Velica, lateral e volante. Esse jogador começou a jogar no Grêmio Barueri, mas rodou bastante pelo interior antes de chegar no Audax. Passou pelo Monte Azul, pelo Linense, pelo Noroeste, até que chegou no time do Fernando Diniz, onde também foi destaque. Depois foi inclusive com ele para o Oeste de Itápolis naquela parceria que os times tiveram. Ainda passou pela Ferroviária e depois foi parar no CSA, onde foi também um dos membros que ajudou o time a subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2018. Hoje o Velica está jogando no Brasil de Pelotas. Camacho, volante. Esse é um dos jogadores que teve mais destaque depois da campanha do Audax, né? Ele tinha surgido primeiro lá no Flamengo, em 2009, aí rodou por vários times sem tanto destaque, aí conseguiu realmente dar certo no Audax. Depois do Audax foi para o Corinthians, participou ali não exatamente como titular, mas participou de vários jogos daquele título do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Corinthians. Aí depois saiu emprestado para o Atlético Paranaense, foi campeão da Copa Sul-Americana e até hoje está lá emprestado para o Atlético Paranaense e sendo uma peça importante do time. Tietê, volante. Esse jogador bastante versátil, já jogou no meio, na lateral, enfim, mas é prioritariamente volante. Começou no próprio Audax e circulou por times do interior de São Paulo antes de voltar para o Audax naquele Campeonato Paulista de 2016. Na Ponte, inclusive, um dos times que ele passou nessa transição toda, ele teve que mudar o nome de Tietê para Danilo Neves. Não pegou muito e ele voltou a ser Tietê e é conhecido assim até hoje. Naquele Paulista de 2016 ele acabou como jogador revelação, inclusive ele fez um golaço contra o Corinthians na semifinal, enfim, chamou a atenção de muita gente e acabou indo para o Palmeiras, onde ajudou o time a ser campeão brasileiro depois. Em 2018 ele perdeu espaço no time do Palmeiras e foi negociado com o Dínamo de Kiev. Juninho, meia atacante.
Inicialmente o Juninho surgiu como uma promessa do Palmeiras, mas acabou não sendo muito aproveitado pelo clube e começou a ser emprestado. Aí foi emprestado para o Audax, deu certo, mas até uma curiosidade, o Audax talvez não esperasse que ia muito longe no Campeonato Paulista, fez um contrato que ia só até 30 de abril. E as finais, a parte decisiva do Campeonato Paulista, e além disso, né? Então, a negociação teve que rolar durante o campeonato, deu certo, ele disputou os jogos importantes e aí conseguiu ajudar o Audax nessa campanha. Depois passou a ser emprestado mais vezes pelo Palmeiras, jogou em 5 times diferentes e em 2018 saiu para o Figueirense, time que está até hoje. Wellington, atacante. Esse atacante começou no Atlético Sorocaba, time que aliás nem existe mais, e foi para o Audax, onde se destacou na Copa São Paulo de 2014. Aí foi alçado ao time principal pelo Fernando Diniz em 2016 e participou daquela campanha. Depois circulou por aí, passou por times do interior do Brasil e hoje está no Novo Horizonte de Goiás. Mike, atacante. Ele começou a carreira no Paulista e aí foi indicado pelo Fernandão, que na época era dirigente do Internacional, foi indicado lá e aí realmente acertou com o time colorado, mas não teve muitas oportunidades. Começou a ser emprestado, até que chegou ao Audax e teve uma participação importante. Chegou até a fazer gol na final do Campeonato Paulista contra o Santos, o gol que acabou não bastando para o título, mas enfim, mostra como o Mike realmente se destacou naquela campanha. Atualmente ele está no Atlético Goianiense. Bruno Paulo, atacante. Esse atacante começou no Flamengo lá atrás, em 2009, depois passou pelo Palmeiras, pelo Atlético Paranaense, Santo André, até que chegou no Audax. E foi um dos destaques do time também. Inclusive ele fez o primeiro gol do Audax na semifinal contra o Corinthians. E o Corinthians se interessou por ele e acabou contratando. Só que pelo Corinthians ele teve uma série de lesões e não teve nenhum jogo pelo time, acabou sendo emprestado, transferido para outros times como Santa Cruz, CRB, e hoje está jogando no Brasil de Pelotas ao lado do Velica. Ítalo, atacante. Antes de se destacar no Audax, o Ítalo passou pelo futebol português, passou pelo Inter e passou pelo Atlético Paranaense. Aí conseguiu realmente fazer uma boa campanha pelo Audax, né? Chamou a atenção de grandes clubes, foi para o São Paulo, teve oportunidades no São Paulo, mas também não aproveitou, também sofreu com algumas lesões e aí acabou saindo, começou a rodar por outros times, chegou a voltar para o Audax por empréstimo, também atuou por um time da Macedônia, jogou no Linense e aí atualmente está no Red Bull Brasil fazendo um bom campeonato paulista em 2019. Fernando Diniz, treinador. Fernando Diniz começou sua carreira como treinador no Votorantim, hoje um time já extinto de Votorantim, onde ele foi campeão da Copa Paulista. Depois ele foi para o Grêmio Osasco, que virou Audax, e aí começou a desenvolver aquele futebol de toque de bola, de várias posições para o mesmo jogador, essas coisas que ele desenvolve até hoje. No Campeonato Paulista de 2016, como a gente já falou bastante, ele foi vice-campeão com o time e depois dessa boa campanha foi para o Oeste, numa parceria entre as duas equipes. Lá no Oeste não conseguiu desenvolver o mesmo futebol e acabou quase rebaixando o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Na volta dele para o Audax não deu para salvar, o time foi rebaixado no Campeonato Paulista do ano seguinte. No final de 2017 ele foi para o Guarani de Campinas, treinou o time, ia dirigir o time na temporada seguinte, mas veio o Atlético Paranaense e fez uma proposta para ele. O Atlético não tinha acertado com o Seedorf e contratou o Fernando Diniz para dirigir o time. Ele foi para o Atlético, mas não apresentou bons resultados. Depois da saída do Atlético, ele ficou um tempo parado e hoje dirige o Fluminense. Esses então foram os principais jogadores daquela campanha do Audax de 2016. Se tem mais algum aí que a gente deixou passar, você escreve nos comentários. Se souber, até deixa exatamente por onde anda esse jogador. Se você vem do futuro, né, tá escrevendo aí, coloca onde também, é que o jogador tá hoje. Também dá uma atualizada pra gente, né? E também queremos deixar um convite para você colaborar com a Última Divisão, de duas formas que você pode ajudar. Primeiro, fortalecendo a parceria que a Última Divisão tem com a Vestiário Company, uma loja de camisas esportivas casuais. Pode acessar lá, vestiariofc.com.br, ver as opções que você tem de camisas, tem camisas realmente lindas, e aí você pode comprar com o cupom de desconto Última Divisão, tem um desconto bem legal para você. E outra forma, Júlio? Fora isso tem o nosso Padrim, que é o nosso financiamento coletivo recorrente. São várias categorias que você pode ajudar, desde muito pouco até um pouco mais, e em todas elas você ganha alguma coisa, né? Desde participar de sorteio, participar de grupo fechado, até conseguir a nossa camisa da ícone que a gente falou no começo do vídeo. Então acessa lá padrim.com.br/Última Divisão, dá uma olhada,
e ajuda a gente. Exato. E também, claro, se inscrevam, deixem seu like, Exato. deixem seu comentário, compartilhem, não esqueça, tudo isso é muito importante para a Última Divisão. É isso aí. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.